Fala galera do segundo ano, tudo bom com todos? Galera, a gente está retornando, graças a Deus, e a gente deseja as boas-vindas para todos e todas. Esperamos que a gente consiga cumprir o nosso semestre com muita produtividade e que a gente possa estar com esse contato e que a gente não fique postergando, deixando a atividade sem responder, para que nem você se prejudique, para que a gente possa também estar cumprindo com o nosso trabalho, tá? Então, mais uma vez, é uma satisfação estar de volta e a gente vai revisar nessa primeira aula os assuntos que a gente veio discutindo, debatendo e estudando no primeiro semestre. Nós estudamos sobre o Brasil, sobre os conflitos nativos, sobre as revoltas emancipacionistas, o Brasil do ciclo do açúcar, como também do ciclo aurífero, que é um adjetivo de ouro, e chegamos aí à questão de início da autonomia do Brasil, da independência, com a fuga da corte portuguesa para o Brasil, onde eles estavam no contexto das guerras napoleônicas. E aí lembremos do baixinho Napoleão, que foi um estrategista nato e foi uma figura histórica muito importante para a época, onde ele estava em plena ascensão. O fato é que a gente estudou sobre essa vinda da corte para o Brasil, lembrando na época que o Napoleão ele havia decretado um bloqueio comercial para a Inglaterra, que estaria proibida de colocar os seus navios nos portos das nações europeias. E o Napoleão, na época, de uma forma diplomática, mas bem ofensiva, ele ameaça e fala: qualquer país que se metesse a besta de receber os navios ingleses estaria naquele momento ficando contra a França, contra o exército napoleônico, e ele, Napoleão, iria invadir. Pois bem, a Inglaterra, apesar da ascensão de Napoleão Bonaparte, a Inglaterra tinha uma marinha mercante muito forte, uma marinha que era praticamente imbatível, e o lucro dos mercados ingleses com a sua industrialização eram também bem fortes. Então era uma das principais rivais aí de Napoleão Bonaparte. O fato é que o Dom João ele fica tentando manter uma política ambígua nos dois lados, mas essa política ela afeta Napoleão, que ao perceber que Dom João de Portugal não estava cortando os laços com os ingleses, ele ameaça invadir Portugal. Nesse contexto todo, existe aí uma história muito anedótica, uma história onde é muito engraçada também dessa fuga dos portugueses aqui para o Brasil, mas eles trouxeram toda a estrutura de burocracia, eles trouxeram todo o seu governo, a sua corte, e nesse momento nós temos a transmigração da corte vinda da Europa até a América para o Brasil. Assim, nós temos também o início da autonomia de nosso país, que é ali, nesse momento onde a corte vem para o Brasil, que o Brasil deixa de ser colônia e passa a um status de Reino Unido de Portugal e Algarves. Então isso é importante para o Brasil ter os seus portos abertos posteriormente, as suas próprias fábricas, indústrias, a ter um desenvolvimento que antes não tinha, a ter um comércio mais ativo. Então, apesar de ser um contexto em que os portugueses eles vêm sobrepujar, solopar o povo que era do Brasil, mas eles trazem também uma certa autonomia que antes, outrora, nós não tínhamos. E é pensando nessa importância desse momento histórico que eu trago a vocês um recurso de uma paródia do Vamos Aprender, onde vocês podem perceber todo esse contexto da vinda de Napoleão para cá e todo esse contexto histórico também que vai influenciar diretamente aqui em nossas terras. E diante dessa revisão é o primeiro passo para a gente aí construir os nossos estudos de objetos de conhecimento dessa nova etapa do segundo semestre. Então vamos lá ver essa paródia, tá?
Então, galera, com essa paródia vista, a gente percebe aí esse momento histórico de importância. É bem assim interessante a gente ver porque é um dinamismo que existe aí dentro desse nosso estudo e a gente finaliza, certo? Fiquem com atenção na atividade para que vocês possam também estar respondendo e revisando, porque a gente vai ver alguns assuntos que serão de fundamental importância para entender como é que o Brasil se forma, né? Então, nesse contexto ainda tem a Primavera dos Povos, nesse contexto ainda tem, digamos que aqui no Brasil, a formação do Império com o primeiro reinado, com o segundo reinado, e como a gente vai precisar dessa base, é importante essa revisão. Façam, irei colocar a pesquisa, irei colocar algumas questões também, e vocês irão ver direitinho. No livro já tem uma boa base teórica para se pesquisar, e vocês possuem também a internet, que é outra via também para aqueles que têm acesso e que possam aí estar também pesquisando, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima semana.